Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, nosso problema, com base em aulas anteriores, consiste em analisar dois observadores, o observador O e o observador O sobre índice linha, cujos eixos coordenados x, y, z são devidamente paralelos. Então aqui nós temos o eixo x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha. Aqui o instante de tempo t, aqui o instante de tempo t sobre índice linha. E o movimento do observador O' é um movimento com velocidade aqui, v maiúsculo sobre índice x, ocorrendo, ou seja, esse sistema de coordenadas se propaga, esse observador se propaga ao longo do eixo x, mantendo o paralelismo entre os eixos ao longo do eixo x, somente com essa velocidade aqui ao longo do eixo x, esse v maiúsculo ao longo do eixo x. E esse movimento é do tipo movimento retilíneo e uniforme, de modo que esse valor é constante, é uma constante maior do que zero, muito bem, e menor do que c. Ótimo, então, onde c é o módulo do vetor velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Esse problema nós resolvemos no sentido de que esses dois observadores estão analisando a dinâmica de uma estrutura dotada de massa m, por exemplo, ou a dinâmica de uma outra qualquer estrutura, uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, mas no caso uma estrutura material dotada de massa m. Aqui está onde nós temos quatro coordenadas, né? Nós temos o espaço-tempo de Minkowski, esse é o contexto, Minkowski de 4 dimensões, esse é um espaço-tempo contínuo de 4 dimensões. Pois bem, então nós temos aqui c multiplicado por t, x, y e z associado ao observador O, e aqui o observador O. E então nós temos as medidas ct sobre índice linha, x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha, todas essas medidas para o observador, em relação ao observador, tal como aferidas pelo observador O sobre índice linha. Muito bem. Então agora nós analisamos aqui, nós encontramos algumas grandezas importantes, algumas relações, como por exemplo, nós temos o dx sobre índice linha expresso como dx, com infinitésimo de x menos a velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo x, multiplicado por infinitésimo de t, dividido, todo esse termo dividido aqui por 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo x elevado a expoente 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Também nós temos a seguinte quantidade, que é dt sobre, aqui está, dt sobre índice linha, dt sobre índice linha é igual a dt menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo x, dividido por c elevado a 2 multiplicado por dx, infinitésimo de x, todo esse termo dividido aqui por 1 menos módulo do aqui, velocidade v maiúsculos ao longo do eixo x elevado a expoente 2 dividido por c2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Muito bem.
E então, nós obtivemos algumas relações, como por exemplo, a velocidade, vamos mostrar, a velocidade ao longo do eixo X sobre índice linha é igual à velocidade ao longo do eixo X em relação ao observador O, medida pelo observador O, tal como medida pelo observador O, menos a velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O. Aqui está ao longo do eixo X, dividido, todo esse termo, dividido por 1 menos V minúsculo x multiplicado por V maiúsculo x dividido por C elevado a 2. Obtivemos esse resultado. Também nós obtivemos a aceleração ao longo do eixo x, tal como aferida pelo observador O sobre índice linha, e isso nós demonstramos como 1 menos velocidade V maiúsculo x elevado a 2 dividido por C2, aqui expoente 3 sobre 2, dividido por 1 menos V minúsculo x multiplicado por V maiúsculo x dividido por C2, aqui com expoente 3, e então multiplicado pela aceleração tal como aferida pelo observador O. Estes são os resultados obtidos até durante a última aula e os resultados que este resultado foi obtido durante a última aula e fora obtido um conjunto de resultados em aulas anteriores. Muito bem, então agora nós vamos analisar o eixo Y, pois aqui o movimento do observador O sobre índice linha ocorre ao longo do eixo X, mantendo o paralelismo de X, Y e Z dos eixos, de modo que Y é igual a Y sobre índice linha e Z igual a Z sobre índice linha. Então, nós vamos fazer essa análise agora para o eixo Y, certo? Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.